que nessa noite você espera de Deus? O que nessa noite Deus pode alcançar na sua vida? É engraçado, a gente está à procura de tantas coisas, e mesmo procurando tantas coisas, não encontramos aquilo que de fato vai consolar o nosso coração e nos tornar melhores. Eu não sei o que você procura. Olha para dentro de você e faz essa pergunta hoje: o que de fato eu procuro diante de Deus? Para que, sabendo o que você procura, você possa verdadeiramente mergulhar nisso. Senão não faz sentido. Então canta como alguém que deseja mergulhar. Mas para mergulhar é preciso saber aonde. Eu sei que você procura muitas respostas. Eu sei que você procura muito. Mas se você não encontrar, não valerá a pena a sua procura. Então, antes de cantar, pergunta isso para você: por qual motivo você está aqui hoje? O que você procura de Deus? Seja honesto. Enquanto você pergunta para você mesmo, cantemos. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir tuas riquezas em meu coração. E descobrir tuas riquezas, canta. E descobrir suas riquezas Em meu coração. Em meu coração. Levanta tua mão e canta. É tão lindo, tão simples. É tão lindo, Tão simples. brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Tão lindo, tão simples. tão simples, Brisa leve, tão suave. brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. Tão suave, brisa leve. Suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, pessoas. É uma grata satisfação e alegria poder estar com vocês. Tem algumas carinhas que eu conheço, né? Tudo bem? Essa moça que está aqui trouxe meu filho ao mundo, né? Aqui a Patrícia. Toda vez que eu olho para ela, eu lembro do meu filho, não tem como, né? É uma grata alegria te ver, danada.
Então é isso. Meu nome é Cláudio. As pessoas me conhecem por Claudinho. Fiquem à vontade, tá? Eu estou na caminhada desde 87. Então, um tempo, né? A gente vai caminhando, caminhando. E sem perceber, a gente continua caminhando, né? Mas Deus tem essa capacidade de fazer com que a gente não perceba o tempo, né? Então, na minha paróquia, eu sou ministro da Palavra e da Eucaristia. Minha paróquia fica na Nossa Senhora de Guadalupe, fica lá, nem Goiânia nem Aparecida, Parque das Laranjeiras, né? E na Renovação Carismática, eu sou missionário pelo Brasil, dando encontros, formações, né? Tanto para casais, para jovens, né? E sou escritor, eu tenho 2 publicações, talvez vocês conheçam. O primeiro livro se chama Namoro Sim, Bagunça Não. Trabalha afetividade, sexualidade, namoro, tudo que envolve a afetividade, né, do ser humano. Esse encontra 2, tá? Tá aqui, eu tenho, na Sagrada Família tem, aqui na livraria, tá R$20. É uma forma de você buscar uma formação nessa área da afetividade e da sexualidade. Tem esse segundo livro que eu publiquei também, chama Reconstrua Sua História e Reconstrua Você. Trabalha aspectos que envolvem a fé e o processo da caminhada, tá? Silêncio, porque Deus se cala e não fala. Deserto interior, quando a gente não experimenta mais a Deus, né? Não sente mais, parece que Deus está tão distante. Coisas que a gente vai experimentar ao longo do processo do caminhar, né? Tem gente que não chega nem na metade, tem gente que desiste pelo caminho. Então, aqui eu dou algumas orientações, conciliando fé e psicologia, porque como profissão, eu sou psicólogo clínico, atendo no consultório e tenho um filho lindo, 7 meses, chamado Luca, e uma esposa, né? A Carol, né? Que agora está um pouco afastada porque tem que cuidar de menino, né? Tem que cuidar do danadinho. E é uma alegria poder estar aqui hoje falando para vocês. O tema que colocaram para mim se chama Vícios e Compulsões. Eu sou especialista dentro da psicologia justamente nisso, porque eu trabalho, não só nisso, né? Mas eu sou psicopatologista. Eu trabalho com as psicopatologias clínicas. Vícios, compulsões, fobias, pânico, depressão, tudo que envolve problemas psicológicos que tornaram-se patologias. E pediram para que eu falasse para vocês sobre vícios e compulsões. Eu vou trazer um aspecto espiritual e um aspecto humano, né? Então abram a palavra de vocês em Colossenses, página 1510, da Ave Maria. Colossenses 4, perdão, gente, é Tessalonicenses, 1, capítulo 5, versículo 23 seguintes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 seguintes. A página é 1514. Amém ou misericórdia? Então escutem a palavra. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel aquele que vos chama e o cumprirá. Palavra do Senhor. Primeira coisa a se compreender, né? A palavra é clara em dizer para nós que o homem se divide justamente nessas concepções. Que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então o homem não é só espírito, e o homem também não é só alma, e tampouco só corpo. Então o que me faz ser humano é justamente a junção de tudo isso. Até a gente compreende, diante da espiritualidade, que para eu alcançar a minha santidade, uma santidade perfeita, eu preciso necessariamente ser extremamente humano. A palavra é clara em dizer para nós que ele saiu da condição de Deus, tornou-se homem como nós. Olha o quanto a humanidade está linkada
ao sobrenatural, ao místico, ao eterno. Então, queira ou não queira, não dá para você fragmentar, não dá para você separar humano de espiritual. Santo Agostinho já dizia: eu procurei tão longe de mim aquilo que se encontrava dentro de mim mesmo. Então, quando se fala de cura interior, vocês estão no seminário de cura interior, é fundamental que vocês saibam que, queira ou não queira, o Senhor quer nos curar por inteiro. A palavra é clara em dizer em Lucas que o ministério de Jesus é da reconciliação, é o ministério da cura, é aproximar o pecador separado de Deus pelo pecado, é aproximar o pecador ao coração de um Deus que ama. Só que eu não vou apenas o meu corpo, eu não vou apenas a minha alma, eu não vou apenas o meu espírito, eu vou por inteiro. E quando o Senhor me cura, Ele me cura na totalidade do que sou. Não dá para apenas espiritualmente ser curado. Lembra o que a palavra de Deus fala? Orai sem cessar, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Necessariamente a carne me acompanha. Necessariamente esse meu corpo, ele me acompanha no processo de santificação, no processo de me tornar homem e mulher de Deus. E uma das grandes coisas que distorcem é justamente acreditar que nós somos meramente espirituais, ou entrar também num contexto que somos meramente racionais. O próprio Papa João Paulo II escreveu a carta Razão e Fé, Fé e Razão. Não tem como você separar. Então, no processo de cura interior, por isso que é interessante compreender isso, eu sou curado numa totalidade. E tem coisas, gente, que às vezes fogem do meu contexto. Então, o que nós precisamos entender? Vícios e compulsões. Isso tem tanto um aspecto espiritual, mas também tem um aspecto profundamente humano. O que está mais comprometido nesse contexto todo é a nossa carne, é o nosso corpo. E o nosso corpo está separado de que forma? Ou didaticamente, o nosso corpo e a nossa mente. Somos muito do que pensamos. E nesse desenvolvimento de ser humano, nós vamos agregando à nossa história de vida determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinados hábitos. Quando Jesus pegou Pedro, vem me seguir, junto com Pedro, veio toda uma história de vida, por feridas, marcada por vícios, marcada por distorções de percepções, de concepção mesmo, de valores. Então não dá para a gente acreditar que só espiritualmente a gente é trabalhado. E tem gente que de alguma forma, dentro desse contexto carismático, e eu posso dizer, porque eu estou desde 87, algumas pessoas acreditam que só espiritualmente a coisa acontece. Isso é um erro. A própria palavra está dizendo, olha, orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. E é justamente a carne que nos faz pecar. A nossa inclinação ao pecado está na carne, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente experimenta, naquilo que a gente sente. As más inclinações estão aí. Então espiritualmente você está pronto, concordo. Mas não dá para a gente tampar o sol com a peneira e acreditar que a gente está de fato pronto, quando a carne tem que ser trabalhada. Algumas pessoas que eu consigo ouvir alguns relatos, isso é coisa do capeta. Geralmente nós atribuímos os nossos vícios e as nossas compulsões, depois a gente entra para esse ambiente carismático, para 2 pessoas. Para 3. Geralmente para o capeta, isso é coisa do demônio. Aí demoniza tudo. Ou, Deus que quis assim. E por último, é porque eu faço. É porque eu ajo dessa forma. Colocar culpa no capeta, ótimo. Vamos colocar culpa nele. O que a gente faz com o demônio? Ou o que a gente faz com Satanás? Diante de um contexto de oração e de fé, gente, uma oração de cura e libertação e de exorcismo expulsa o demônio. Mas expulsa o demônio e sobra você. E sobra você com uma história de vida marcada com distorções. É isso que você tem que entender.
E são essas distorções que vão te levar para uma experiência de céu ou para uma experiência de inferno. E tem gente que passa a vida inteira dentro da igreja, mas vivendo um inferno emocional, psicológico, porque os vícios e as compulsões lhe acompanham. Não dá para expulsar vício, não dá para expulsar compulsão. Uma coisa é expulsar demônio, a outra coisa é trabalhar comportamento e caráter. Esse é o mais difícil. Você vê que nós precisamos ter uma experiência de cura com os pés no chão? É muito fácil falar que é o demônio. Então tá, irmão, então expulsa o demônio, sobra você. Aí o que sobra de você tem que ser trabalhado, tem que ser de alguma forma transformado. E uma coisa é certa, mudado. Lembro que é pedido para nós no seminário 1, conversão. Mas o que de fato é conversão? Conversão é o primeiro processo da cura. O primeiro passo para ser curado é eu me converter. O que é conversão? Do grego chama metanoia. O que é metanoia? É mudar a forma de pensar, é mudar a forma de sentir e é mudar a forma de agir. Isso é conversão. E vamos parar para pensar. Conversão implica forma de pensar, sentir e agir. Isso é humano. A espiritualidade, o amor de Deus, a unção de Deus vem para reforçar a sua mudança humana, o seu desejo humano, o seu sentimento humano. Por isso que vícios e compulsões, gente, são necessariamente problemática humana, que pode ser assistida com certeza com o poder de Deus para fazer aquilo que é impossível na sua vida, aquilo que possivelmente você não dá conta de fazer. Mas uma coisa é certa, processo de mudança depende de mim. Processo de mudança tem que ter uma disponibilidade de quem acredita. E acreditar, primeiro, em Deus e em mim mesmo. Eu preciso acreditar que eu posso superar vícios e compulsões. Porque se eu não acreditar em mim mesmo, nem Deus vai poder fazer nada. Porque é fundamentalmente necessário que você acredite. Mas uma coisa é certa, Deus faz a parte dele. E a sua? Quem faz? Quem que faz a sua parte? Tem gente que se preocupa com tantas coisas, acreditou que entrou na igreja, aí quer que o marido já se converte, aí quer que o marido faz tal coisa, aí quer que os filhos... Amigo, primeiro é você, depois o outro. E um sinal de que você não se converteu, de que não mudou e não foi curado, é o outro olhar para você e falar assim: nossa, está do mesmo jeito. Ah, mas eu oro em línguas. Ah, mas eu faço tal coisa. Eu canto, eu prego. Mas e o comportamento? E a atitude? E o que você vê, o que você sente, o que você fala? Se fosse assim, gente, as mulheres piedosas que tem dentro da igreja serão as primeiras a alcançar o céu. E nem sempre algumas piedosas aí são tão gente boa. É ou não é? Não é garantia de ir para o céu estar na igreja. O que é garantia de ir para o céu é sua mudança e sua conversão profunda. Falando de vício, falando de compulsão, eu só estou dando uma clareada para quando eu começar a falar de vício e compulsão, você está um pouco mais habituado, de que muito depende de você. Boa parte é você, boa parte é Deus. Deus sempre quer fazer a parte dele, mas você não permite. Você insiste em querer optar pelo vício e pelas compulsões. E uma coisa é certa, vícios e compulsões têm sua funcionalidade no contexto humano. Ninguém tem um vício, uma compulsão por acaso. Entenda isso. Quando eu falo que é do demônio, é eu ser muito simplista. É eu negar uma história de vida, é eu negar um aprendizado que eu fui aprendendo que era assim, é eu negar as compensações, os ganhos secundários que eu tenho. Você acha que quem tem vício ou quem tem compulsão é tão simples? É tão acaso? Você vê que a nossa cura interior, ela passa pela nossa forma de compreender as coisas. Se eu não compreendo a minha história de vida,
é muito improvável poder mudá-la. Quando a gente fala que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho que me aproximar de mim mesmo. Vem para fora, Lázaro. E quando ele diz vem para fora, Lázaro, é para que, de alguma forma paradoxal, eu possa também vir para dentro. Tem gente que está dentro da igreja, mas se encontra na superficialidade de uma fé. Tem gente que está dentro da igreja, que sabe rezar o terço, que sabe ler a palavra, que sabe cantar, sabe pregar, mas sobre história de vida, pouco se sabe. Lembra o que Paulo dizia? Muitas vezes me vejo fazendo coisas que não gostaria de fazer, mas eu estou fazendo. Muitas vezes eu estou xingando e não deveria xingar, não estou tendo paciência e não consigo ter amor e paciência. Por que eu faço tantas coisas que não gostaria de fazer e me vejo fazendo? Próprio de quem não se conhece, próprio de quem não tem um debruçar diante de si mesmo. Se eu não sei o que eu faço e acabo fazendo, imagina o que os vícios e as compulsões se encarregam de fazer por mim. Eu não consigo parar de fazer isso. Eu não dou conta de deixar isso. Compulsões e vícios. Mas você se conhece? Se eu não me administrar, outras coisas irão me administrar. Seja o vício, seja a compulsão. Entrando na questão do vício e da compulsão. Vamos lá? O que seria o vício? O vício é justamente uma atitude, um comportamento, uma mania, qualquer coisa, né? Existem pessoas com vários nomes, que de alguma forma faço, tem esse comportamento, e que de um jeito ou de outro, isso tem um ganho secundário. Eu tenho um vício de beber coca, eu tenho um vício de falar mal do vizinho. Vício geralmente é algo que se repete, né? Por isso entra a compulsão. Todo vício é algo que me tira de um contexto da naturalidade, do normal, e sempre caminha pautado no excesso. Então vício e compulsão não tem como caminhar sozinhos, sempre andam juntos. Quem tem o vício de fumar, quem tem o vício de gastar, e todo vício se caracteriza por 3 coisas: intensidade, frequência e gravidade. Então a frequência de um vício é constante, até mesmo que ele é pautado na compulsão. Compulsão é o quê? Repetição, 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 que cria uma circularidade. Eu não deixo de fazer aquilo. E o vício sempre leva justamente para um problema secundário. Quem tem o vício de comer demais? Quem é compulsivo em comer? Tudo que em excesso gera problemas. Então eu engordo, gera obesidade, gera problema de pressão alta, e gera todos os problemas, diabetes. Por quê? Porque eu começo a fazer repetidas vezes aquilo que de alguma forma, sempre o vício, gente, ele tem pautado o prazer. Ninguém tem um vício isento de prazer. Por que é muito complicado trabalhar vício? Porque o vício tem como respaldo o prazer. Por que eu repito? Por que eu faço novamente? Porque todas as vezes eu tenho como resposta uma gratificação de prazer. Adoro chocolate. Por que eu como muito chocolate? Porque eu tenho sempre uma resposta rápida de prazer. Por que eu como? Por que eu bebo demais? Por que eu uso droga demais? Porque sempre tenho prazer. Então o princípio de todo vício, e o que mantém o vício, sempre é o prazer. E por que eu repito? Por que existe a compulsão? Compulsão é a repetição do vício. Eu faço, na tentativa de resgatar o primeiro prazer. Está muito psicológico ou está claro? Está claro? Tá? Porque nesse contexto de fé, eu posso negociar com a doença. Tem gente que tem pecadinho de estimação. Mas o padre perdoa. Passa a vida inteira rezando. Passa a vida inteira salvando as vidas, ganhando o mundo inteiro. E a palavra diz: que vale você ganhar o mundo inteiro e vir perder a própria vida? Mas os vícios
compulsões, os pecados estão aí. E uma coisa é certa: por que que isso é inadequado? Por que que isso é ruim? Porque te leva a uma distorção da realidade. Eu começo a comer, já distorço o corpo. Eu começo a beber, então sempre leva um mal maior. Beber, comer, o sexo, gastar. Quem tem compulsão em gastar, gente, a consequência disso tudo são dívidas, são problemas financeiros, são falências. Entende que a compulsão, e uma coisa certa, como eu disse para vocês, ela tem 3 características. Primeiro, a frequência começa a aumentar em frequência. Uma vez eu faço, aí eu faço 2, 3, eu me vejo fazendo sempre. A outra coisa, a intensidade. Começa um pouco mais intenso, tá? E a coisa toma uma proporção na minha vida. E a outra coisa é a gravidade. Começa a se tornar uma situação de risco, ou para a minha vida, ou para quem convive comigo. E uma coisa certa: compulsão e vício sempre tem uma característica, como eu disse para vocês, parece ser bom. Também, se não fosse bom, a gente não teria vício, e tampouco compulsão. Eu disse para vocês: vício em alimentos, em beber, em gastar, em fofocar. Eu conheço gente que fala assim: adoro falar mal dos outros, principalmente quando tem razão. Aí fechou, amigo, aí vai a noite inteira. E tem vício também que tem roupagem de coisa boa. Tem gente que tem vício, e a gente chama isso de vício religioso, os fanáticos. Tem gente que vive na igreja, tem gente que respira a igreja, aparentemente parece ser bom, mas isso pode ser um vício, uma compulsão. A gente chama isso de fanatismo, de alienação. Isso virou doença. Uma coisa é clara para vocês: começar a identificar vícios e compulsões. Eu vou dizer para vocês, como eu falo com meus pacientes, a maneira mais fácil de identificar vício e compulsão é de uma maneira tão simples. São de 2 formas, ou melhor, de 2 formas para vocês entenderem. Uma coisa, gente, é algo fazer parte da minha vida. A outra coisa é isso virar minha vida. Vamos dar um exemplo? Uma coisa, eu gostar de internet, faz parte da minha vida, entrar no Face, entrar no e-mail. Agora, viver por conta de um Face, de uma internet, comer na frente do computador, tudo 10 horas, 8 horas, 5 horas, a coisa começa a tomar uma proporção na minha vida que eu perco o controle. Virou minha vida. Identifica vícios e compulsões em você. O que está virando a sua vida? O que de repente não está sobrando espaço para mais nada? Quantos maridos, porque 90% da minha população de pacientes são da igreja. Doutor, fala para minha esposa, ela não mais fica conosco, ela não mais sai comigo nem com os filhos, ela não sai da igreja. Eu estou achando que ela está com um problema com esse padre. Olha a doença entrando no casamento e separando o casal. Eu já ouvi uma mulher virar para mim e falar assim: eu estou na igreja porque assim, eu estou pensando, doutor, ser como Maria. Que diabo é isso? Ela, eu não quero mais ter relação sexual com meu marido porque eu quero ser como Maria. Eu falei assim: pode parar, você está doente. Maria só teve uma. Parar de relacionar sexualmente com o seu marido, isso nem é de Deus. Sacramento é sacramento. Ela, não, mas eu quero ser escrava de Maria. Você vai ser escrava de Maria do seu marido, porque seu marido precisa de uma esposa. Ele não casou para ser irmão seu. Você está distorcendo o sacramento do matrimônio. A sua doença, a sua compulsão religiosa está distorcendo as coisas. Gente, e como distorce? Você vê que aparentemente parece ser legal? É igual trabalhar demais. Tem gente que é compulsiva em trabalhar. Aí trabalha, vai negligenciando coisas. Negligencia família, negligencia férias, negligencia tantas e tantas coisas. Mas ele está trabalhando.
É um homem trabalhador. Vamos entender as raízes das compulsões. Tudo bem? Porque raiz das compulsões são justamente as causas que as mantêm. Tudo bem? Causas de compulsão. Algumas pessoas são compulsivas porque a compulsão, ela vem como uma forma de compensar. Então, algumas compulsões têm uma característica de compensação. Eu sou compulsiva em comer. Como, porque comer é prazer. E a minha vida é tão sem prazer. As minhas fontes de prazer são tão reduzidas, o que me sobra fazer é comer, gente. Eu não beijo na boca. Então eu vou comer, né? Tem gente que não faz mais nada a não ser comer, porque é uma forma de compensar prazeres que não possui. Então algumas compulsões entram como compensação. Algumas compulsões também entram como fuga da realidade. Quando eu dizia para você que muitos procuram a igreja como compulsão, de uma forma compulsiva, é para fugir da realidade. Porque a casa está dividida, a casa está uma desgraça, a casa no qual eu convivo, as pessoas se encontram separadas. Existe um abismo emocional dentro da minha casa que é melhor estar na igreja, porque na igreja tem paz de Jesus, na igreja tem alguém que me acolhe, na igreja tem alguém que me escuta. Então tem gente que é compulsivo, chega a ser até fanático, porque lá ele encontra abrigo e foge da realidade. Gente, compulsão sempre tem uma função. Por que eu não abro mão da compulsão? Porque eu não sei lidar com aquilo que eu sou. Então a compulsão compensa. Então a compulsão entra como compensação. A compulsão entra como punição. Como assim, Claudinho? Eu lembro que uma moça, ela tinha uma determinada compulsão e ela se envolvia nessa compulsão para se punir, porque ela achava que não merecia determinadas coisas. Então ela entrava na compulsão, se punia, porque era o mal que ela fazia contra ela, porque ela não merecia determinadas coisas. Eu não posso entrar em detalhes porque tá? Não consegui ser claro, mas enfim. Tem pessoas que também têm determinadas compulsões para punir outros. Pessoas que usam droga. Algumas pessoas que usam droga, para punir pai. Quantas vezes eu escuto falando assim: você não me amou? Alguns relatos de alguns jovens, porque eu trabalho com dependência química. Por que você usa droga? Porque minha mãe não me amou, porque meu pai se separou da minha mãe. Quando a pessoa tem esse discurso, significa dizer que a compulsão dela do vício está para punir o outro. Já que você não me amou, eu te puno em usar droga. Você vai sofrer. Fica mais claro, gente? Como que as compulsões, elas fazem parte de uma estrutura emocional ferida, machucada, arrebentada. Então a compulsão, ela entra para preencher um vazio, encher um buraco, porque eu como, eu gasto, eu me envolvo no sexo, tudo é para preencher alguma coisa que grita. A compulsão é isso. A compulsão também tem uma função de controle. Tem gente que tem compulsões porque é uma forma dela controlar. Eu lembro que uma paciente me procurou, ela tinha a bulimia, ela vomitava. E ela tinha compulsão em vomitar. Ela enchia uma garrafa PET de 2 litros com água e uma outra garrafa PET de 2 litros com iogurte. Ela começava a tomar o iogurte e começava a tomar a água das 10 da noite até umas 3, 4 horas da manhã. Ela bebia o iogurte e a água e vomitava. Bebia e vomitava. Ela passava a madrugada inteira bebendo e vomitando. Perguntei para ela: por que você faz isso? Sabe o que ela disse para mim? Porque é a única hora que eu sinto que eu tenho controle. Em vomitar, em beber. Em beber, em vomitar. Tem gente que
tem compulsão em gastar. Porque naquela hora que tem um controle do dinheiro. As compulsões, gente, tem várias raízes. Eu tenho que identificar qual que é a minha. Vamos lá. Um Palio cinza KDQ 4013. Por favor, o dono do mesmo, por favor, comparecer na portaria. Seu carro vai ser guinchado. Voltando lá às compulsões e os vícios. Então ele sempre tem uma função. Para compensar, para punir. Pessoas que se envolvem sexualmente com muitas pessoas. Eu lembro que um senhor de 42 anos que me procurou, ele tinha compulsão sexual. Ou seja, ele tinha vários parceiros sexuais. Ele era homossexual. E ele, na semana, se envolvia com... A média era de 20 a 35, 32 pessoas por semana. Ele estava no ponto de ônibus, ele dava o telefone para um cara. Ele estava no banheiro, dava o telefone. Ele dava o telefone para o mundo inteiro. E se envolvia em média, somente com 20 pessoas, com 30 pessoas, a média era essa. E a gente fazendo um trabalho terapêutico, fomos entender a raiz e a causa dessa compulsão. Não deu outra. Carência. Carência paterna. Ele de alguma forma teve uma experiência paterna muito desastrosa, no qual o pai era muito estúpido e agressivo. Ele passava a vida inteira na compulsão tentando encontrar um pai, mas ele se encontrava sexo. Olha a causa da compulsão dele. Na tentativa de encontrar um pai, alguém que pudesse dar afeto, ele se encontrava sexo. Uma das características também da compulsão e do vício é a insanidade. Como assim, Claudinho? Sim, a insanidade. Eu faço a mesma coisa repetidas vezes, tentando encontrar um resultado diferente, mas não encontro. De novo, a insanidade faz parte da compulsão, porque eu faço a mesma coisa sempre, tentando encontrar um resultado diferente, e não encontro. Outras compulsões é o toque. Eu abro e fecho a porta, eu abro e fecho a porta, eu abro e fecho a porta. Algumas compulsões são para alívio de ansiedade. Se eu não fizer determinadas coisas, eu fico agoniado. Então é como causa alívio de ansiedade. Olha o tanto de causas que a gente vai encontrando por aí. Mas como que eu vou encontrar a causa, Cláudio? Me observando, debruçando diante disso que eu sou, com as minhas verdades, com as minhas mentiras. Tem gente que fala assim: eu não sei por que eu conheço alguns casos, eu sempre me envolvo com o mesmo tipo de homem. Parece que é compulsão. Sempre. Será que eu tenho o dedo podre, Cláudio? O dedo e tudo, né, filha? O corpo inteiro. Mas por que eu repito algumas coisas? Por que de repente eu repito o mesmo comportamento sabendo que não é adequado? Eu tenho consciência da minha compulsão. Todos vocês aqui, de alguma forma ou de outra, têm uma compulsãozinha ou um vício, e a gente tem consciência dela, mas não sabe o que fazer. É ou não é? Eu não sei o que fazer, aí eu acabo fazendo. Então a gente precisa trabalhar isso, porque uma coisa é certa: a compulsão e o vício te distanciam de você mesmo. Porque sempre é uma busca por aquilo que está fora. A renovação carismática tem uma tendência a falar assim: vamos fechar os olhos e nos colocar diante de Deus. Está certo. Mas tem hora na vida que eu preciso fazer a seguinte coisa, o seguinte exercício: fechar os olhos e colocar diante de mim mesmo, com as minhas verdades, com as minhas mentiras. Talvez seja o exercício mais difícil de se fazer, é se deparar com aquilo que eu sou. Porque conviver com os erros não é tão fácil. E mudar, talvez seja o mais difícil. Porque a gente acostuma com aquilo que a gente é. A gente sempre fez assim. É um desafio, gente, conversão. Porque a gente acostuma até com aquilo que não presta. E acha que está normal. Acha que é assim mesmo. Então nós precisamos mudar isso.
vícios e compulsões. Qual que é a forma de tratamento, Cláudio? Primeira forma de tratamento. Jesus chegou diante do cego e perguntou assim: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? E ele cego. E o que ele falou? Que eu veja. Ele poderia sim, que eu ande, que eu ganhe na Mega Sena. Ai, Senhor, pensa, Deus perguntar para você: o que queres que eu te faça? Você poderia dar qualquer resposta. Mas Jesus só perguntou isso não porque ele é idiota. É porque ele queria saber qual que é o grau de visão que aquele cego tinha em enxergar a própria cegueira. Tem gente que é cego e não quer ver. E ele falou que eu veja. Primeiro passo para mudar vícios e compulsões: enxergar. Fingir não adianta. Dissimular muito menos. Então preciso ser honesto. Primeiro passo para a cura de vícios e compulsões: ser honesto, verdadeiro, leal comigo mesmo. Para de acreditar que você está pronto. Para de acreditar que está tudo legalzinho. Tem gente que passa a vida inteira fingindo ou acreditando na própria verdade. E chega uma hora que a gente vai distanciando pessoas de nós, porque a gente não abre mão dos vícios. Se eu não abro mão dos vícios, eu abraço eles. E não abraço nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho, nem quem quer que seja. Por que você é tão sozinho? Eu não sei por que eu não arrumo namorado. Eu vejo por que você não arruma namorado. Porque ninguém te aguenta. Então é bom estar do lado que a gente gosta, que é agradável. Mas, gente, ninguém é tão ruim que não encontre o outro. Analisa a sua história. Para de pôr culpa no outro, ou no capeta, ou em Deus. Analisa você. O que queres que eu te faça? Enxerga. E se você não está enxergando, Jesus, então, que eu veja. Eu espero que a carapuça sirva em você de tudo que eu estou dizendo. Porque só você tem capacidade de mudar aquilo que você é. Porque a história é sua. A história não é do Cláudio. Tem gente que vem para a igreja com a tentativa constante de mudar o outro. Ninguém muda ninguém. A gente muda a gente. E quando você muda, não tem como o outro não mudar. Porque ele tem que se adaptar àquilo que você é. Olha o processo. Então, o primeiro passo para a cura de vícios e compulsões: enxergar. Por favor, enxerga. Põe a mão nos seus olhos. Já vou começar a rezar. Repita comigo: amado Deus, nesta noite, impondo as mãos em meus olhos, que eu veja. Que eu veja aquilo que eu fiz questão de não querer ver. As minhas verdades, as minhas mentiras, aquilo que de alguma forma, Senhor, eu pus como escamas. Porque enxergar, Jesus, é motivo de dor para mim. Eu queria ser tão diferente. Eu queria ser tão diferente que eu sou. Essa verdade me machuca. Nos meus vícios, nas minhas compulsões. São compensações que eu tenho. São formas de me gratificar, de esconder aquilo que eu sou. Por hoje chega. Não quero mais, Senhor. Abre os olhos. É engraçado que durante esse momento da oração, tem gente que tem compulsão em tentar agradar o outro. E você sabe que eu estou falando com você. Tem gente que tem uma insistência enorme de agradar o outro, de fazer tudo pelo outro, de ser bonzinho pelo outro, para o outro e para com ele. A gente descobre no processo de ser cristão que ser bonzinho não é tão bom.
é apenas uma compulsão, um altruísmo, um pseudo-altruísmo de quem quer agradar o outro para ser reconhecido como alguém especial. E na tentativa de agradar o outro, consequentemente, você se desagrada, você se atropela, você passa por cima de você. Jesus jamais teve a compulsão de agradar o outro. Ele apenas foi justo. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Primeira característica de quem está livre, ou se livrando dos vícios e das compulsões: o equilíbrio. Eu não faço nem de mais, nem de menos. Quem é desequilibrado é compulsivo. Quem é perturbado é compulsivo. Faz. É engraçado que tem uma cara boa, né? Agradar o outro. Tem mulher que passa a vida inteira agradando o marido e depois não entende porque é tão infeliz. Eu não é, gente. Você agrada o seu marido em tudo e depois vira para mim, o psicólogo. Ele nem percebe o que eu faço. Ele nem agradece. Ele nunca te pediu nada. Você que fez. É o que a gente pediu para ver. Põe a mão no ouvido. Repita comigo: amado Deus, nesta noite, declare em meus ouvidos: Éfeta, abra-te, que os meus ouvidos possam ouvir, e a verdade ouvida da palavra proclamada possa de alguma vez romper com toda a surdez daquilo que eu não quero ouvir, tampouco escutar. Senhor Jesus, quantas vezes o Senhor insistiu em usar pessoas, pai, mãe, amigos, e eu fechei, não quis escutá-los, achei que eles exageravam. Senhor Jesus, se até hoje não ouvi nada em ninguém, que hoje a tua palavra possa me fazer ouvir. E assim, Senhor, mudar-me, transformar-me, mesmo que doa. Amém. Põe a mão no seu coração. Você acredita de fato que Deus reside em você? Sim ou não? Certeza? Já tomou posse disso? Se não, vamos lá. Com a mão no coração. Senhor Jesus, que o meu coração possa ser um altar particular do Senhor. E nesse instante, eu abro mão de todos os vícios, todas as compulsões. Sejam compulsões que têm a ver com compensação, com gratificação, com punição e principalmente com prazer. Compulsões que ao longo da vida eu fui agregando, fui ajuntando para mim mesmo, para se tornar um pouco mais suportável minha própria vida. Mas Senhor meu Deus, eu preciso ser livre, mesmo obtendo prazer, satisfação com as compulsões e vícios. Me tornei escravo delas mesmas. Me tornei escravo de cada uma delas. Prisioneiro sem algemas. Mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. São tantas compulsões, Senhor, que nomeá-las me deixa confuso. Por isso, Senhor meu Deus, quebrai todas as cadeias de compulsão e me faça enxergar outras fontes saudáveis de prazer.
todas as fontes saudáveis de prazer, a começar em mim mesmo, começar em mim mesmo, como fonte de amor. como fonte de amor. Maria Santíssima, Maria Santíssima, pela virtude de suas lágrimas de sangue, pela virtude das suas lágrimas de sangue, o vinho que falta em mim, o vinho que falta em mim, peça a Jesus. peça a Jesus. Hoje preciso de milagre. Hoje preciso de um milagre. Durante toda a vida precisei de compulsões, Toda a vida eu precisei das compulsões, de vícios. de vícios. Hoje eu abro mão Hoje eu abro mão e necessito de milagre. e necessito de um milagre. Muito mais do que compulsões. Muito mais do que compulsões. Abraça você agora. O ministério vai cantar. E nós vamos pedir para que Deus possa libertar você disso tudo. Que Deus hoje possa ser muito maior e muito mais forte naquilo que é você. A sua vida por inteira tem sido conduzida por alguns vícios. Na sexualidade, na afetividade, na questão financeira, emocional. É engraçado que quando eu fui falando, o seu coração foi tomando de dor. Põe para fora o teu choro. Mesmo que você tenha vergonha, mas põe para fora o teu choro, porque você não aguenta mais fingir para você mesmo. É engraçado que eu falo em meu coração de pessoas que têm a compulsão do ativismo, fazem tantas coisas. E eu entendo por que você faz tanta coisa. Porque se você parar, você vai ouvir. Porque se você parar de fazer as coisas que você faz, você vai se deparar com isso que você é. E o que você é lhe causa insatisfação. Mas por favor, pare. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você pare. Você que tem sido tomado de muito ativismo, feito tantas e tantas coisas, trabalhado para Deus, trabalhado para os homens, trabalhado para você mesmo, trabalhado para pagar dívidas, trabalhado para... Você tem feito tanto. Por favor, pare. Agora. Até o Senhor me coloca no meu coração que se você não parar, Ele vai parar você com uma doença. Somente a doença vai lhe parar. Então pare antes. Dê uma chance antes para você. O seu corpo precisa de uma chance. Pare de usar a compulsão do fazer, do trabalhar para fugir de você. Põe para fora essa dor. Põe para fora toda a tristeza de perceber que não é honesto o suficiente, que não dá conta. Entenda que na sua fraqueza, somente por ela, Deus se fará forte. Em momento algum, Deus quis que você esfregasse em você o seu pecado. Não. Ele quer apresentar para você uma oportunidade diferente de conduzir a própria vida. Então reza. Hoje o Senhor chega diante de você e diz: o que queres que eu te faça? Põe para fora tudo aquilo que está dentro de você. Põe para fora todos os medos. Você faz tudo isso por medo. Em nome de Jesus Cristo eu proclamo libertação. Proclamo libertação em nome de Jesus de todo medo. Todo medo sai agora. Todo medo de não ser feliz. Todo medo da morte. Todas as vezes que você não foi agradado ou agradada, eu socorro no meu coração pessoas que jamais foram reconhecidas como pessoas especiais. Por isso você se presenteia o tempo todo. O Senhor cura o coração de pessoas que se presenteiam o tempo todo, porque não há reconhecimento por parte dos outros. Não sobra para você fazer outra coisa que não seja te presentear de forma tão compulsiva. Cura, Jesus. Está pedindo para o Senhor te curar. Socorre no meu coração que muitos monstros, muita coisa ruim precisa ser colocada para fora. Muita insatisfação. O tempo todo socorre no meu coração que a insatisfação é uma fonte de compulsão para você. Por sua insatisfação você tem vícios. Tanta insatisfação, fala: Senhor, receba minha insatisfação. Insatisfação no casamento, insatisfação no trabalho, insatisfação na família. As suas compulsões têm fonte de insatisfação.
Peça para o Senhor cuidar de você nesse instante. O que você mais precisa hoje, você que tem vício e compulsão, é de ser cuidado. Você que tem cuidado de tantas pessoas, peça para ser cuidado agora pelo Senhor. Cuida de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e atravesse a sombra da morte, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuida de mim. Cuida de mim. Diga isso para o Senhor. Talvez hoje você vai ter uma experiência de ser cuidado como você nunca foi cuidado antes. Cuidas de mim, Sei que tu cuidas, Senhor, cuidas de mim. ainda que eu ande, ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuida de mim. Fala isso pro Senhor. Cuida de mim. Cuidas de mim. Teu amor, canta isso pro Senhor. Teu amor é como a rocha e não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor que me constrange e me envolve e me aquece. Este amor és tu, Senhor. És tu, Senhor. És tu, Senhor. Dá a mão para quem está do seu lado. Socorro meu coração que muitos dos seus vícios, muitas das suas compulsões feriram pessoas. Uma pessoa que tem compulsão em falar demais, reclamar demais. Sua compulsão está no lamento. Você lamenta o tempo todo as suas desgraças, os seus fracassos. Você lamenta o tempo todo as suas insatisfações, as suas derrotas. E ninguém está disposto a ouvir isso, meu irmão. De alguma forma você incomodou a muitos. A sua insatisfação está dentro de você. Então deixe Deus curar a sua insatisfação, os seus lamentos. Cuidas de mim. E dando a mão para o outro, permita que Deus cure você. Sei que De pessoas que de alguma forma fizeram você acreditar que você tinha que ser diferente. Você passou a vida inteira tendo uma compulsão de se comparar com outro e não se sentir satisfeito com aquilo que você é. Você nunca fez o que você gosta. Você sempre fez o que o outro queria, pedia. Deixa Deus curar você agora. Cuidas de mim. Deixa Deus curar também sua carência, desejo de ser amado, todo o vazio que grita dentro de você, todo o abandono. Só cura pessoas que foram abandonadas por com quem você mais precisava. Quanto você precisava ser cuidado quando você estava doente, quando você precisava ser achado.
Em momentos que se encontrava perdido. cuidas de mim. Põe para fora a sua dor. É um grito. Você tem família, tem pai, tem mãe, mas se sente só até hoje. Mesmo tendo Deus, o vazio parece estar dentro de você. Senhor, Cura toda a depressão também, Jesus. A depressão de que parece que estar depressivo cuidas de mim. é uma forma de ser cuidado. A sua depressão é compensação para você. Quando você está deprimido, as pessoas cuidam de você. A depressão se tornou uma ferramenta de consolo. Então deixa Deus curar você. Cuidas de mim, Senhor. Sei que tu cuidas, meu Deus. Tu cuidas de mim, Senhor. Mesmo que eu não queira tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuidas de mim. E canta forte, teu amor. Teu amor é como a rocha e não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Este amor és tu, Senhor. És tu, Senhor. És tu, Senhor. E a Maria cantaria, Maria cantaria, ela fica de pé e vai orando em espírito. Oi, a Maria cantaria, Maria cantaria, oi, a Maria cantaria, Maria cantaria, Maria cantaria, Maria, isso vai rompendo. Mas Senhor, quebre toda a cadeia, meu Deus, de vício, de compulsão. Meu irmão, levanta oração de diferente diante do Senhor. Levanta oração de libertação. Ô Senhor, libera, meu Deus, toda cura, Senhor. Libera a unção de libertação, meu Deus. Libera, meu Deus, a unção de salvação sobre nós, meu Deus. Deus, liberando toda a cura necessária. Oi, a Maria cantaria, oi, a Maria cantaria, só o teu amor, Senhor, pode me curar, pode me libertar. Isso, ore em espírito. Peça unção do Senhor. O impossível do Senhor está agora a cargo dele. Então ore aquilo que é problema para você, aquilo que é impossível, aquilo que é difícil. Nós clamamos agora unção, meu Deus, diferente, uma unção de milagre, meu Deus. Liberta-me, Senhor. Silencia. Em nome do Senhor, todas as pessoas que não oram em línguas, levante a mão. Não orem em línguas. Ok. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa agora liberar em vocês toda a unção do Espírito. O combate espiritual começa pela unção do Espírito. O combate das suas vícios, das suas compulsões começa por aí. Comece comigo, depois façam sozinho oração. Nós vamos terminar com essa oração em línguas. Então comecem comigo, depois faça sozinho. Então, iniciemos. Me acompanhe, depois faça sozinho a sua oração. Abre os seus lábios. Isso, ore. Ouça a sua voz.
Só vocês, rezem. Só vocês. Força. Obrigado, Senhor. Vai louvando o Senhor em espírito. Só devolve para algumas pessoas a aceitação de si mesmos, o amor próprio. Uma pessoa que fala para ela mesma: eu sou tão difícil para conviver. Aprenda a conviver com você, que as coisas vão se tornar mais fáceis. Agora silencia. Encerre esse momento de oração abraçando você. Isso que você é obra de Deus. E no seu coração diga obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeça o seu corpo. Agradeça a sua alma, que é fonte das emoções. Agradeça o teu espírito, onde tem o germe divino de Deus. E que a partir de hoje, que o dia de hoje seja o começo do resto de uma vida pautada na liberdade de quem conhece a Deus. Não mais escravo de vícios ou compulsões. E que a partir de hoje comece também um trabalho de mudança, de conversão. Conversão é um processo contínuo de transformação de caráter, temperamento, emoção e sentimento. Se comprometa a se tornar melhor a cada dia, na forma de pensar, sentir e agir. O outro precisa de você melhor do que você tem sido. O outro quer precisar de você como sendo filho amado e amada de Deus. O mundo precisa de gente que ame, que possa representar Deus aqui na terra. Obrigado, Senhor. Levanta suas mãos e encerre esse momento de oração louvando. Se nós queremos te louvar, te bendizer, te render graça. Obrigado, Senhor, porque a cura acontece em nosso coração. Obrigado porque a cura nos liberta. Obrigado, Jesus, por toda a transformação que inicia a partir de hoje, através do nosso ouvir, perceber, enxergar as coisas. Meu Deus, me dê lucidez espiritual, me dê lucidez humana, sabedoria. Obrigado, Jesus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores. Bata palmas para o Senhor, faz barulho. Faz barulho para o Senhor que te convenceu de tudo isso. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezem por mim, rezem pela minha família. Meus amados, obrigado por terem me escutado. Deus abençoe vocês, tá? Tchau.